Irmãos, nossa reflexão desta manhã é baseada em um verso da palavra de Deus. O verso é esse que nós lemos há pouco. Nós lemos há pouco na NVI. Agora durante a reflexão eu vou usar a versão Almeida atualizada, que diz assim, Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, é a Tua palavra diante de nós. Nós sabemos que ela pode transformar as nossas vidas pelo Teu poder. E é isso que nós te rogamos agora. Iluminação, unção do Teu Espírito Santo, agido em nós, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma bênção de Deus. Se você acha que Deus dá igualmente bênçãos para homens e mulheres, eu quero quebrar um paradigma logo de início. Não, Deus costuma dar bênçãos de forma diferente para homens, seres humanos do sexo masculino e mulheres. Desde a criação, o Senhor definiu de forma muito clara algumas bênçãos e algumas responsabilidades que cabem ao homem. E outras bênçãos e outras responsabilidades que cabem à mulher. É muito curioso nós pensarmos nisso. As bênçãos, elas têm em alguns aspectos a individualidade ou a particularidade para o homem e para a mulher. Hoje, não sem motivo, porque estamos celebrando o Dia das Mães também, além de estarmos aqui adorando ao Senhor, eu quero apresentar para vocês uma das maiores bênçãos que o Senhor proporciona a um ser humano. Só que é uma bênção reservada às mulheres. Essa reflexão também será para os homens e também será para aquelas que não são mães. Mas é uma bênção reservada às mulheres, a bênção de ser mãe. A frase que eu vou dizer agora é uma frase forte, mas nós vamos trabalhar diante do contexto e você vai entender. Ser mãe é o mais próximo que um ser humano pode chegar do ser divino. Por quê? Porque uma mãe significa aquela pessoa, no caso a mulher, que gera uma nova vida. Por isso, essa experiência de ser mãe é o mais próximo de uma experiência humana do que é ser Deus, criar as coisas, criar um novo ser. É também ser responsável pelo futuro dessa pessoa, envolve responsabilidades. Por isso, para que isso aconteça, para que uma mulher seja mãe, se torne mãe, ela não depende apenas de um progenitor ou de um procriador masculino. Ela depende da bênção de Deus. Por isso que ser mãe é uma bênção. E nós vamos falar sobre a bênção de ser mãe. Muito bem. Provavelmente você já conhece a história de Sara, que o autor aos Hebreus nos lembra quando ele nos apresenta aqui o que nós chamamos os heróis da fé, ou a galeria da fé. Enfim, quando ele nos lembra que é pela fé que nós vivemos, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens e mulheres do passado viveram pela fé e nós podemos viver também pela fé. A história de Sara está registrada no livro de Gênesis. Nós não vamos reler nesta manhã. O meu foco estará nesse texto de Hebreus. Mas se você não conhece a história, ou só para relembrar, Sara era uma mulher, você mulher, como você. Sara tinha dificuldades, Sara tinha alegrias. Sara passou por tristezas, Sara passou por grande celebração. Sara foi obediente em alguns momentos de sua vida, mas ela também pecou em outros momentos. Sara era uma mulher como você. Isso vale para os homens também, nesse aspecto. Ela foi política quando ela não devia ser política.
ela mentiu. E o curioso é que até os seus pecados, até o seu erro, Deus tornou em favor de Sara, um favor que ela não merecia, mas Deus foi gracioso com ela. Sara não foi uma mulher de fé, embora aqui o autor aos Hebreus já está falando do que aconteceu, já sabendo toda a história de Sara. Em um momento da sua vida, ela não acreditou. Ela só não acreditou em Deus como ela riu, literalmente riu, da possibilidade de algo impossível acontecer na vida dela. Eu e você não estamos distantes de, às vezes, rirmos diante de algumas promessas de Deus para as nossas vidas. Mas o curioso é que Sara se rendeu diante do verdadeiro milagre em sua vida. E que milagre que ela experimentou? O maior de todos os milagres. O mais sonhado por ela e o sonhado pela maioria das mulheres. Ser mãe. No caso de Sara, ser mãe se tornou ainda mais especial, porque as circunstâncias eram totalmente contrárias a essa possibilidade. Ela já era uma mulher avançada em idade, como diz aí o texto, não obstante o avançado da sua idade. Ela era uma mulher, o problema não era só a idade, ela tinha um histórico de infertilidade. O fato de Sara ter se tornado mãe é uma evidência de que o que ocorreu na vida dela não foi obra do acaso, foi algo que veio de Deus. Deus era o único que poderia fazer aquilo na vida de Sara. Algumas décadas atrás, no século passado, houve um movimento com fortes desdobramentos na Europa, nos Estados Unidos. Esse movimento foi chamado de feminismo. E agora, nessa segunda década do século XXI, mais especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, esse movimento ele ganhou força novamente, nós estamos ouvindo novamente esse termo no jornalismo e nas conversas, o feminismo. Esse movimento ele nasce com reivindicações autênticas. Ele nasce como um movimento excelente. Ele lutava, ainda luta até hoje, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ele luta pela não hierarquização de gêneros. Do tipo, se você é homem, você tem uma carreira melhor do que você que é mulher. Se você é homem, você tem um salário melhor do que uma mulher. Como se o homem, por ser homem, por si só, já fosse superior à mulher. Nesse aspecto, esse movimento feminista, que começa na segunda metade do século passado, ele foi muito positivo e trouxe grandes ganhos para a humanidade, grandes ganhos não só para a mulher, mas para a sociedade como um todo. O grande problema é que alguns vieses desse movimento, eles foram se radicalizando ao nível de querer outorgar à mulher. Então, se a luta era porque o homem estava hierarquicamente superior e a mulher inferior, a luta era que os dois vivessem em igualdade. Justo, é assim que Deus fez desde o Gênesis. Mas a radicalização desse movimento fez com que o feminismo começasse a defender uma superioridade das mulheres. E aí o movimento se perdeu tanto que ele perdeu força. O curioso é que nesse afã, no radicalismo desse movimento, muitas mulheres, elas passaram a entender que ser mãe, a frase é forte, mas é isso mesmo, que ser mãe era como que uma maldição para a vida delas. As mulheres passaram a não desejar mais, claro que não todas, mas pensando a nível mundial, muitas mulheres passaram a não desejar mais ser mulher, porque ser mulher, ou melhor, ser mãe, passavam a não desejar mais ser mãe, porque ser mãe
atrapalhava os seus interesses por uma vida equilibrada com os homens. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha agenda. Um filho, uma filha vai me atrapalhar. O curioso é que nós percebemos de forma muito clara esse mesmo pensamento presente na mente de muitas jovens mulheres nos dias atuais. É por isso que esse movimento ganhou força, voltou com toda a força nos dias atuais, em meio a discussões como aborto, meu corpo, minhas regras, como nudez, vestuário, eu me visto como eu quiser, o erro está aí no que você vai pensar diante da minha roupa. Tipo de maternidade também. Eu posso até ter filho, mas essa responsabilidade de ter que educar, de ter que cuidar, não. Eu posso ter filho, mas me deixa com a minha vida, me deixa com a minha profissão. É uma maternidade egoísta, uma maternidade que não é de entrega. Por causa dessa realidade na sociedade que nós vivemos hoje, é que o feminismo ele veio com toda a força novamente no diálogo público. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o texto que nós lemos, e vai estar destacado aí, nos diz que Sara recebeu poder para ser mãe. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o significado aqui é claro, o significado aqui é evidente. O que o texto bíblico está nos dizendo é que Deus capacitou Sara, Deus deu poder, ela recebeu esse poder de Deus para ser mãe. Deus habilitou Sara, você será mãe. No caso de Sara, foi uma capacitação especial, pois Deus agiu, como nós já falamos, diante do improvável. Humanamente falando, era impossível Sara ser mãe, mas Deus agiu. E aqui nós temos algo muito importante para as nossas vidas. Deus provou, na história que nós conhecemos de Sara, que quando Ele fala alguma coisa, que quando Ele promete alguma coisa, nós não devemos jamais duvidar. Quer você seja mãe, mulher ou não, esse é um princípio bíblico na história dessa mãe Sara. Deus deu poder a Sara, Deus deu uma bênção especial a Sara. Percebam, essa bênção foi tão especial, mas tão especial, que aquele filho que nasceria, seria o filho da aliança do Senhor com o seu povo. Qual o nome dele? Isaque. Deus concedeu a Sara a bênção de ser mãe, o poder de ser mãe. Agora, também sobre essa perspectiva do poder para ser mãe, eu queria abordar algo muito relacionado aos dias atuais. Deus não é apenas aquele que capacita uma mulher a ser mãe, porque ser mãe é uma bênção de Deus. Deus também é aquele que dá a vocês, mulheres, a capacitação necessária para gerar um filho nos dias atuais, mas também a capacitação necessária para você cuidar deste filho nos dias atuais. Porque, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não é possível receber a bênção de ser mãe se essa bênção não for acompanhada da bênção para nós mantermos ou mantivermos os nossos filhos. Nós vivemos dias difíceis. E esse é o temor de muitos casais que ainda não têm filhos. Eles olham a corrupção, a violência, a falta de educação, a falta de princípios bíblicos da nossa sociedade e chegam à conclusão de que eles não conseguiriam criar um filho nessas condições. Eu passei por isso recentemente na minha vida antes de ter o meu primeiro filho. E eu estou aprendendo muito sobre isso com a Gabi. Porque ser mãe, eu não tenho dúvida, eu vou fazer uma analogia chamando de profissão, tá? Ser mãe é a profissão mais difícil,
mais cansativa e mais desafiadora do mundo. Significa você viver literalmente, não segundo os teus interesses, mas segundo o interesse de uma criancinha, de um serzinho, que te dá trabalho 24 horas por dia. Tem um vídeo circulando nas redes sociais essa semana, passou pelo nosso grupo lá das mulheres, que mostra isso, né? Pessoas sendo entrevistadas para um emprego, e a pessoa fala, você vai trabalhar. A pessoa pergunta, mas quantas horas por semana eu vou trabalhar? Ele fala de 140 a 160. Tá, mas e por dia? 24 horas. Não, mas não tem descanso? Não, não tem descanso. E aí no final, a conclusão do vídeo é que a vaga era para ser mãe. É o trabalho mais difícil, mais cansativo, mais desafiador do mundo, mas ao mesmo tempo, é o trabalho que trará mais satisfação, mais alegria e mais resultado. Tanto para a sua família, quanto para o mundo, para a sociedade. É algo fantástico. Agora, sabe qual que é o problema? E eu quero trazer uma palavra de consolo, de paz para você que é mãe agora. Vocês são mães. Vocês não são Deus. Se eu fosse pastor pentecostal, eu ia ficar falando para você repetir 10 vezes essa frase. Eu sou mãe, eu não sou Deus. Eu sou mãe, eu não sou Deus. Mas como eu sou presbiteriano, eu não vou fazer isso. Por quê? Meus amados irmãos, no mundo que nós vivemos, absolutamente ninguém consegue criar um filho. De forma ideal, ninguém. De maneira satisfatória, ninguém. De maneira perfeita, impossível. É por isso que nós, discípulos de Jesus, mamães que são discípulas de Jesus, elas confiam no Senhor. Elas entregam ao Senhor os seus filhos. Por isso que a bênção de ser mãe vem acompanhada da bênção do teu filho ser guiado, ser dirigido, ser protegido por Deus neste mundo tenebroso que nós vivemos. Uma bênção acompanha a outra. Porque, minhas amadas irmãs, se dependesse só de vocês, se dependesse só de nós, nossos filhos estariam literalmente perdidos. Por um motivo muito simples. Vocês são pecadoras. Vocês são falhas. Vocês erram. Agora, embora lembrar disso, para a sociedade parece trazer um sentimento de culpa, puxa, é mesmo, eu não sou a mãe perfeita. Para o discípulo de Jesus, não. Porque nós lembramos que nós somos pecadores, pecadoras, que nós somos imperfeitos. Por melhor que nós fôssemos, nós não poderíamos dar o melhor para os nossos filhos, mas Jesus nos chama não para viver com culpa por causa disso, porque vocês não são perfeitas, mas para vocês confiarem nele, que deu o poder a Sara para gerar um filho, que deu poder para vocês gerarem um filho, e que vai conduzir, vai guiar, vai proteger este filho da melhor maneira possível, porque ele pode, ele é Deus, ele te ama, ele ama o seu filho. E nesse exemplo bíblico que nós estamos vendo, isso aconteceu, porque aconteceu com Isaac. Se você quiser, durante a semana, volta lá em Gênesis e vê a história de Sara, de Isaac, como que Isaac foi criado. Você vai descobrir que nem Abraão, nem Sara, nem o próprio Isaac poderiam fazer nada para que ele fosse escolhido, o filho da aliança. Para que ele fosse escolhido por Deus para ser um patriarca. Eles não fizeram absolutamente nada, pelo contrário. Sara, você olha a vida de Sara, cheia de pecado. Você olha a vida de Abraão, cheia de pecado. E Deus abençoando, Deus sendo gracioso. Meus amados irmãos, Deus conduz os nossos filhos, assim como conduz a nós mesmos, segundo os seus desígnios, segundo os seus propósitos. A maravilha de ser mãe nos caminhos de Jesus
É saber que o mesmo Senhor que te abençoa ao gerar um filho, é o Senhor que te abençoa em criá-lo, em educá-lo. Por isso que um domingo como esse, que nós festejamos o Dia das Mães aqui no Brasil, para o discípulo é mais do que festejar os dias das mães. Para o discípulo de Jesus é um dia para nós glorificarmos a Deus. É um dia de ação de graças. Não só pelo filho dado, mas pelo filho cuidado. Porque Deus cuida do seu filho, Deus cuida da sua filha. Porque se dependesse só de você, seus filhos estariam perdidos. Mas Deus te ama, Ele protege, Ele guia. Todas as noites, bem tarde da noite, já virando o dia, Benjamin já está dormindo, eu durmo de madrugada, e eu sempre me aproximo, antes de ir para a minha cama, lá do berço dele, no quarto dele, e eu faço questão de tocá-lo. Ele sempre se mexe assim, né, mas não acorda. E eu faço todos os dias uma oração por ele, ali no berço. E nessa oração, eu cito 3 coisas. Primeiro, eu agradeço a Deus pela vida dele. Segundo, eu rogo para que o Senhor o abençoe no presente e no futuro. Eu agradeço pela vida dele, por Deus o livrá-lo do mal, por ele ter saúde, por ele estar se desenvolvendo, crescendo. Eu rogo para que Deus o abençoe atualmente, o abençoe no futuro. E a minha terceira oração, eu peço ajuda de Deus no meu papel como pai. A ajuda de Deus no papel da Gabi como mãe. Porque eu sei que se dependesse só de mim, eu ia todos os dias ficar tropeçando num degrau e jogando a testa do meu filho no chão. Quem não sabe o que eu estou falando, eu estou me referindo a um acidente que ocorreu o ano passado. E que ele guarda uma cicatriz e vai guardar pela vida toda aquela cicatriz, para me lembrar que eu sou limitado. Que ele e eu dependemos de Deus. Mas é só isso, pastor? Não. Claro que nós temos um papel nesse envolvimento. Claro que o Senhor nos dá um papel. Qual é o nosso papel? Nos esforçarmos para manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É o que diz o famoso texto de Provérbios. Provérbios 22, 6. Leiam comigo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Às vezes a gente pensa que o nosso papel é sermos deuses para os nossos filhos. Ou seja, suprir todas as necessidades dos nossos filhos como nosso pai. A gente até faz essa associação, né? O nosso pai nos supre. Não! Não é esse o nosso papel. O nosso papel, segundo o próprio Deus, é nós simplesmente ensinarmos esta criança no caminho em que ela deve andar. No caminho do Senhor. Essa é a nossa parte na obra de Deus. Essa é a parte de vocês, mamães. Diante da bênção que vocês receberam de ser mães. Agora, não se iludam. No meio desse processo, vocês vão errar. Sara errou. Mas vocês vão acertar. Sara acertou também, de vez em quando. Porque nós somos pecadores, nós somos falíveis, mas nós descansamos na certeza de que em meio aos nossos erros, o Senhor jamais erra, o Senhor sempre acerta. E Ele está sempre nos conduzindo através das nossas experiências. Entenderam, mamães? Tá, e os homens nessa história? E o homem nesse processo? Ele é fundamental, tanto para a mãe, para a esposa no caso, quanto para o filho. Quando em Gênesis 2:18,
a Bíblia chama a mulher de auxiliadora, significa que ela completa o homem. Então o homem estava incompleto e precisava de um outro ser criado por Deus para completá-lo. E aí Deus criou a mulher, pronto. Os dois se tornaram completos. Sabe o que significa na prática? Eu não vou pregar sobre isso não, só essa frase. Significa que ela é totalmente necessária a ele. E ele é totalmente necessária a ela. Então, auxiliadora, essa expressão, não significa que ela está ali só para dar uma ajudinha. Significa que o homem está inadequado sem a mulher. Os dois se completam. Note que a única outra vez que no hebraico é usada a palavra auxiliadora no Antigo Testamento é para se referir a Deus. Deus é o nosso auxiliador. Nós não vivemos sem Ele. Ele nos completa. Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Então, note o seguinte, eu já estou concluindo. Esta bênção de ser mãe, ela é compartilhada também aos homens. É isso mesmo. Se por um lado, sem a mulher, não seria possível o nascimento do filho, afinal de contas ela é responsável pela gestação, sem o homem essa gestação seria impossível. Um complementa o outro. É um relacionamento de complementariedade, é um só corpo bíblico. Um só corpo. O que falta a ela, ele supre e vice-versa. Em outras palavras, o que eu quero dizer a bênção de ser mãe é uma bênção estendida ao homem também. Ou seja, homens, feliz Dia das Mães para vocês. Podem pedir os seus presentes também. Vocês são uma só pessoa. Agora deixa eu falar para você que não é nem pai, nem mãe, e está me ouvindo aqui nesta manhã, ou está ouvindo esse áudio. Para nossa reflexão, tá? Eu não quero que você pense apenas na perspectiva da bênção de ser mãe. Eu quero que você pense em todos os âmbitos da sua vida. Esse relato bíblico de Sara nos ensina muitas coisas. Não apenas relacionados à maternidade. Pense, por exemplo, como Deus tem tido misericórdia de você apesar dos seus erros, apesar da sua negligência. Deus agiu assim com Sara. Será, meus amados irmãos, que não é hora da gente parar com essa nossa negligência? Será que não é hora de endireitar a vida? Olha que curioso. Ser mãe significa gerar vida. Vida significa nascimento, renovação. Se é uma bênção ser mãe, se todos nós fomos gerados por uma mãe, e se ser mãe remete a nascimento, a nova vida, será que não é hora de nós olharmos para nós mesmos e reconhecer em quais áreas de nossas vidas nós precisamos nascer de novo? Olhe para a promessa que o Senhor fez na vida de Sara. E faça a seguinte pergunta para você mesmo. O que o nosso Senhor tem prometido a você, mas você teima em não acreditar que é possível? O quê? Em qual área da sua vida? Talvez como Sara, será que em alguns momentos a gente não esboça um sorrisinho? Quando a gente lê a palavra de Deus, ou quando um pastor está pregando a palavra, e ele diz algo que parece impossível acontecer nas nossas vidas, será que a gente não age como Sara? Isso não. Tá bom, pastor. Vamos lá, qual é a próxima? Será que a gente não age assim às vezes? E meus amados irmãos, quando Deus fala, o impossível se torna possível. E é possível porque é Deus quem está falando.
E é curioso como esse texto termina. Mostra a próxima tela aí para a gente. Sara, em um momento da sua vida, ela entendeu que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O verso nos diz que ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Muitas vezes Deus tem feito promessas nos nossos ouvidos e nós não temos levado a sério. E sabe qual a consequência disso? A consequência é que nós deixamos de receber bênçãos nas nossas vidas, porque Deus está falando e nós não estamos dando bola, como diz na expressão popular. Nós não estamos atentos, ou pior, nós não acreditamos. Fala, Senhor, depois de tudo que eu já passei nos últimos anos, o Senhor está dizendo que agora é possível resolver aquela situação na minha empresa, aquela situação no meu trabalho, aquela situação financeira, aquele meu casamento que está arruinado. Agora é possível eu ser uma bênção de mãe e meus filhos serem uma bênção? Ah, Senhor, não é possível, depois de tantos anos na igreja, o que há de especial num domingo de manhã como esse, por isso eu queria dizer que agora minha vida será diferente. Não, Senhor, não, eu sou pecadora mesmo, eu sou pecador, não vai dar certo. Nós rimos das promessas que Deus faz para as nossas vidas. E nós deixamos de receber, às vezes, bênçãos por causa disso. Ser abençoado, como uma mãe é quando gera um filho, não significa estar livre de tribulações, de sofrimentos. Não significa dizer, daqui para frente tudo será diferente, no sentido de que tudo será perfeito e maravilhoso. Não! Quem é pai, quem é mãe, sabe a dor de cabeça e as preocupações que eles passam a ter quando se tornam pais. O Arthur que está ali resmungando enquanto eu falo, bonitinho, ele não atrapalha a gente não. Ele está com a testinha roxa. Não está? Isso certamente trouxe angústia para a Milena, para o Fernando. O Benjamin é uma vez por semana que bate a cabeça. É difícil um mês que eu não vou para o pronto-socorro com o Benjamin. Pelo menos uma vez por mês. Esse mês aconteceu já. Perceba, Deus não nos promete, ao nos prometer sermos pais, ser mãe, que nossos filhos nunca passarão por dificuldades. Ele promete sempre estar conosco, porque embora com a testinha roxa, está aí o Arthur no colo da Milena. Está lá o Benjamin brincando com as outras crianças. Deus promete estar conosco. Nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a reconhecer, a reconhecer não, como que eu poderia dizer? Nós temos que reaprender a nos sentirmos alegres, mesmo diante de momentos difíceis de nossas vidas. E como que isso é possível? Lembrando que o Senhor está cuidando de tudo. Mas pastor, eu não entendo por que Deus permitiu que uma tragédia acontecesse na minha família essa semana. E que eu tivesse envolvido nessa tragédia. Deus não prometeu nos dar sempre respostas. Mas Ele prometeu sempre estar conosco. Quem quer resposta é o cientista. É quem tem a mente científica. A Bíblia não nos chama para termos uma mente, um coração científico. A Bíblia nos chama, e esse texto, Hebreus 11, fala exatamente sobre isso, para termos uma vida de fé. E vida de fé não é vivida pelo que você vê. Eu quero ver que está tudo bem, Senhor. Eu vendo que está tudo bem, aí eu vou me sentir que está tudo bem. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a confiança no Senhor. É esperar no Senhor. Isso vale para os nossos filhos, isso vale para as nossas vidas. Nós desejamos algumas coisas. Deus nos dá algumas coisas.
Mas isso não significa que nós teremos boas notícias o tempo todo. Seu filho vai ficar doente, você vai ficar doente. Mas é exatamente aí, meus amados irmãos, que está a beleza da vida. É exatamente nesse aspecto. Por causa dessas situações, o Senhor nos proporciona um desenvolvimento pessoal. O Senhor nos proporciona maturidade. E saber disso, que nós vamos passar por dificuldades, mas nós estamos com o Senhor, é fundamental para nós conseguirmos viver felizes. Se a sua expectativa com o seu Deus, se a sua esperança de felicidade com Deus está em tudo estar bem na sua vida, a sua esperança é vã. Nós não cremos num Deus mau, que permite que algumas coisas más ocorram nas nossas vidas para nos castigar ou por qualquer outra motivação. Mas nós sabemos que essa maldade, ela está no mundo. Nós sabemos a origem dela. O que Deus nos chama é para nós vivermos confiando nele. Deus não nos chama para vivermos no paraíso. Deus nos chama para vivermos no campo de guerra. Um dia a guerra vai acabar e nós estaremos no paraíso. Mas por enquanto nós estamos na guerra. Só que estamos na guerra com o melhor aliado possível, o próprio Deus. É assim que nós criamos os nossos filhos. Por isso, eu quero dar os parabéns para vocês, mamães. Parabéns pela dádiva maior da vida que o Senhor permitiu que vocês gerassem. Parabéns às vovós também. Né? Tem uma frase bonita de Raquel de Queiroz, que diz assim, o neto é realmente o sangue do seu sangue, o filho do filho, mais filho do que o filho mesmo. Bonito, né? Parabéns, vovós. Vocês são mães 2 vezes. Ou bisavós, se for o caso, quem estiver me ouvindo. Parabéns também às futuras mamães. E deixa eu falar uma coisa para você, futura mamãe. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida e para a vida da sua família. Lembre-se que nós refletimos nesta manhã na vida de Sara. De Sara, você que está angustiada porque ainda não tem um filho, ou talvez não angustiada, mas só preocupada. Nós refletimos na vida de Sara. Como Sara, Deus vai fazer tudo ficar claro no tempo dele, nesta área da sua vida. Parabéns também aos papais, aos vovôs e aos futuros papais, porque vocês fazem parte desta dádiva maravilhosa. Que Deus nos abençoe.